vamos fazer a nossa oração. Até eu procurei uma oração a São Jerônimo, né? Só que é muito confuso. Eu não achei. Você acha a oração de São Jerônimo até da Umbanda, né? E eu preferi não colocar essa oração, não é seguro, né? Então, eu encontrei uma oração bonita de São João Crisóstomo para ler a Bíblia. Eu gostaria que a gente iniciasse, então, o nosso encontro de hoje, então, fazendo a nossa oração, e vocês acompanham. Eu vou rezar, então, as palavras desta oração. Vocês podem acompanhar também juntos comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedindo a luz do Espírito Santo que nos ilumine neste encontro, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração de São João Crisóstomo antes de ler a Bíblia. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu entenda e faça a tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Não escondas de mim teus mandamentos, mas abre os meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas da tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da tua sabedoria. Em ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar a minha mente e o meu entendimento com a luz do teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas. E de ti vem toda boa ação e toda a graça. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Também São João Crisóstomo, de quem emprestamos as palavras para esta oração, rogai por nós. Então, uma boa noite a todos, a todas. É uma alegria a gente poder estar reunidos juntos para esse terceiro encontro do nosso mês da Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Josué, conforme foi proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa CNBB. Então, hoje nós vamos refletir sobre o terceiro tema, a hospitalidade em favor da vida. E nós vamos destacar de modo especial o texto de Josué, capítulo 2, o episódio, né, da prostituta Raabe, né, que acolheu os espias de Josué que vinham para vigiar, né, para analisar a terra de Jericó, a terra dos cananeus. Quanto às perguntas, eu peço a vocês que vão anotando, né? Eu creio que se a gente deixar para os 15 minutos finais, a gente acaba tendo uma visão melhor do assunto, né? Porque às vezes a gente faz uma pergunta que corre o risco de vai ser respondida logo na sequência da explicação. Então, se a gente puder fazer assim, né? Vão anotando as perguntas, as dúvidas, e aí 9h15 a gente encerra a exposição e abrimos uns 15 minutos ali para a gente bater um papo, esclarecer algumas dúvidas do tema de hoje. Para quem não me conhece, né, eu sou o padre Adriano Lazzarini, sou professor do nosso Instituto de Filosofia e Teologia São João Paulo II, também pároco da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, né, em Cascavel, no Clarito, também assessor dos ministros e um dos membros da equipe de animação bíblica da pastoral, também da nossa arquidiocese. Vamos, então, iniciar o tema de hoje, né, a hospitalidade em favor da vida. Nós vamos não tanto focar, né, quando a gente lembra desse episódio de Raabe, do cerco de Jericó, a gente quer saber muitos detalhes sobre a questão do cerco em si, né, dessa batalha, da tomada da terra. Hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, porque nós vamos olhar
é esta mulher protagonista, né, que com a sua hospitalidade ela defende a vida do povo de Deus. Então, começamos com uma breve introdução. Os capítulos 2 a 6 de Josué, isso de acordo com os estudiosos da Bíblia, né, eles formam uma unidade literária. É uma unidade literária que tem o seguinte sentido, né? Ele começa com a preparação, né, a transição, a passagem do Rio Jordão para a terra de Canaã, e também a preparação, né, para a tomada de posse dessa terra. Vai encerrar, então, lá no capítulo 6, já com o episódio, então, de Josué e o seu exército, então, tomando posse da cidade de Jericó. Então, um pouco o que dá sentido a essa unidade literária, né, é essa tomada, essa observação e a tomada da terra de Canaã, começando por Jericó. Esse conjunto de textos reúne lendas, relatos de guerra, relatos de conquista, antigas tradições religiosas, também fábulas, né, oriundas de círculos de convivência familiar, das relações do dia a dia, na corte do rei, no templo de Jerusalém e também nas antigas festas do interior de Canaã. No fundo, essa unidade literária quer nos falar um pouquinho da formação do povo de Israel. Como que o povo de Israel se formou? Segundo os estudiosos, eles se formaram, né, já desde o período do Êxodo, né, depois do Êxodo chegando à Terra Prometida, segundo os estudiosos da Bíblia, se formou da junção de dois grupos, um grupo de camponeses e um grupo de pastores, né, grupos de camponeses e de pastores que, num dado momento, alguns explicam dessa maneira, que por necessidade de proteção mútua, resolveram, né, ir se juntando em confederações, né, em associações, e formaram, então, aos poucos, este povo. Tanto é, né, que o povo de Israel, no seu primeiro momento, eles estão divididos em 12 tribos, né, que nos remontam aos filhos de Jacó, né, então Israel está dividido, isso também mostra um pouco como pano de fundo, né, que o povo de Israel se formou a partir também, né, de vários grupos, né, até chegarem à unidade de povo de Deus, né, o povo eleito. Na volta do exílio da Babilônia, mais ou menos por volta lá dos anos 450, 400 antes de Cristo, depois que eles passaram pelo exílio, né, 538 acabou o exílio, né, os persas tomam a Babilônia, depois Ciro vai permitir que os judeus voltem para Jerusalém para reconstruir, vai também depois financiar também, ajudar nessa reconstrução. Então, de acordo com os estudiosos, né, com a alta crítica, isso é o que a gente não vê nas linhas do texto, mas eles levantam a hipótese de que o texto de Josué ele recebeu a mão do redator final depois do exílio, né? Então, depois do exílio é que se fechou toda essa narrativa de Josué. O episódio, né, agora chegamos ao que nós vamos tratar bastante hoje. O episódio sobre a Raabe, que está em Josué 2, 1 a 21, e Josué 6, 22 a 25, ele serve como uma moldura de tudo que vai acontecer nesses 5 capítulos, né? Porque já olhando lá no livro de Josué, primeiro, né, a transição no capítulo 1, de Moisés para Josué, os preparativos para a travessia do Rio Jordão. E aí chegamos ao capítulo 2, em que há essa espionagem, né, para ver se montar uma estratégia militar para tomar a terra de Canaã, começando por Jericó. Então, esse episódio da Raabe vai preparar tudo o que vem a seguir, né?
Os espias vão então analisar, vão trazer para Josué a informação, ele vai preparar uma estratégia militar, para então, a partir do capítulo 3, começar a travessia do Jordão, né? Depois temos alguns eventos aqui também comemorativos, né? As 12 pedras comemorativas, o memorial em Gilgal, algumas coisas de cunho das festas, né? Do ritual litúrgico judaico, e depois chegamos ao capítulo 6, onde nós teremos, então, esta luta, né? Esta tomada de Jericó, que o capítulo 6 vai estender a questão da Raabe, né? Porque ela vai ser poupada, né? Em razão da sua fidelidade, em razão de ter ajudado os espias de Josué, né? Naquela tarefa, e depois a gente vai ver outros detalhes também desse texto bem interessante e muito, muito rico da literatura bíblica. Então, o episódio da Raabe, ele serve para amarrar um pouco, né, essas narrativas do capítulo, desses 5 capítulos, do capítulo 2 até o capítulo 6. E começamos, então, né, lendo o texto. É importante a gente sempre ter, né, o primeiro contato tem que ser com o texto em si mesmo. Antes da gente ler comentadores, procurar explicações, né, a gente tem que ter aquilo que a professora Helenira sempre fala também, né, intimidade com a palavra, né? Quem não tem intimidade, a palavra se esconde, ela não se revela, né? Então, a gente tem que, né, ir lá ler, né, tomar contato com o texto. Eu pediria a um de vocês, ou podemos fazer meio alternado, não sei, pegue a sua Bíblia, né? Vamos ler o texto de Josué, capítulo 2, versículos 1 a 24. É, alguém deseja ler? Posso ler? Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 espiões. Ide, disse-lhes ele, e examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó. Entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os vós depressa e os alcançareis. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara sob palhas de linho que ali haviam. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partilha da patrulha. Antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes: eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como, além do Jordão, tratastes os 2 reis dos amorreus, Sion e Og, e hoje, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Agora, vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor,
que assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam: à custa de nossa vida, salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra, porás cordão vermelho na janela, por onde nos fizestes descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas, se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento a que nos obrigastes. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois os despediu e eles partiram. E ela pendurou o cordão vermelho na janela. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante 3 dias, até que voltassem os que os perseguiam. Esses, tendo buscado por todo o caminho os espiões, não os encontraram. Os 2 homens desceram então do monte e, voltando para o Jordão, foram junto de Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que se tinha passado. O Senhor, disseram-lhe eles, entregou toda essa terra nas nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Muito obrigado, Alaor, pela leitura. Então, primeiro tomar contato com o episódio, né, o texto bíblico. Agora, vamos refletir um pouquinho sobre o texto. Peço que deixem os áudios fechados, que está dando interferência, por favor. Historiadores e arqueólogos bíblicos afirmam que a maioria dos israelitas primitivos, né, oriundos dos povos cananeus também, enfrentou desafios para sobreviver nas regiões montanhosas de Canaã, depois que eles deixaram as planícies férteis. Surgiu a necessidade de novas tecnologias agrárias, ferro, o uso da cal, o uso de cisternas para armazenar água. Também houve a necessidade de um melhor aproveitamento de mão de obra. E aqui nós vemos, dentro dessa dinâmica do trabalho, alguns trabalhos assumidos pelas mulheres, que nós encontramos referências na Bíblia. Era trabalho das mulheres, por exemplo, cuidar dos rebanhos, isso nós vemos em Gênesis capítulo 29, versículo 9, por exemplo, buscar água no poço, fazer pão e cozinhar, tecer, ajudar e animar as mulheres nos partos, né, as parteiras também era uma tarefa, um trabalho das mulheres. Também trabalhar na prostituição, um episódio famoso lá do Gênesis é o episódio da Tamar, né, que vai se deitar com seu sogro Judá para suscitar descendência
né, que os seus filhos não quiseram lhe dar, né? Então, a Tamar depois vai ser honrada, né, mas ela vai se vestir como prostituta. Mas a prostituição também era um trabalho, né? Então era uma forma de sustentar, né, de prover o necessário, né, para si e para a família. Algumas mulheres também tinham certas propriedades sobrenaturais, podemos dizer assim, como, por exemplo, a feiticeira, né, de Endor, dialogar com as divindades e o mundo dos mortos, como nós vemos em 1 Samuel 28:7, né, quando o rei Saul ele consulta uma feiticeira, né, uma necromante, querendo falar com, né, o profeta Samuel, que já havia morrido. E então temos essas funções. A tal ponto, né, que o livro dos Provérbios também vai fazer um elogio muito especial à mulher, no capítulo 31. Eu quero pegar lá para a gente destacar um pouquinho esse elogio às atividades da mulher. Provérbios 31. É uma sessão longa, né? Vamos destacar apenas alguns trechos, né? Aqui, ó, a mulher de valor, né? Algumas Bíblias aparecem com esse título, a CNBB coloca assim. Também uma saudação ao Padre Luiz, né? Ele mandou no chat ali, né? Então, um abraço, Padre Luiz, ele que nos acompanhou, nos assessorou nessas 2 semanas passadas, né? Foi muito bom, a gente teve um feedback muito bom e hoje continuamos aí, né? Trabalhando juntos o nosso curso do mês da Bíblia. A mulher de valor, quem a encontrará? Ela é muito mais preciosa do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não precisa de outros recursos. Ela lhe proporciona sempre alegria, nunca desgosto, todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha prazerosamente com as mãos. É parecida com o navio do comerciante que importa de longe as provisões. Ela se levanta ainda à noite para dar alimento aos criados e sustento às empregadas. Examina um terreno e o compra, e com o ganho de suas mãos planta uma vinha. Cinge a cintura com firmeza e redobra a força de seus braços. Alegra-se com o sucesso dos seus negócios, e de noite sua lâmpada não se apaga. Estende as mãos para a roca, e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado, e as estende para o pobre. Não teme pela casa diante do frio da neve, pois todos os seus criados vestem roupas forradas. Para seu uso confeccionou cobertas, e suas vestes são de linho e púrpura. Seu marido é respeitado no tribunal, quando se assenta entre os anciãos do lugar. Ela fabrica tecidos de linho para vender e fornece cinturões aos comerciantes. Fortaleza e dignidade são seus adornos. Ela sorri para o futuro. Abre a boca com sabedoria, e uma instrução bondosa está na sua língua. Ela supervisiona o andamento da casa e não come o pão na ociosidade. Seus filhos levantam-se para felicitá-la, e o seu marido para fazer-lhe elogios. São muitas as mulheres de valor, mas tu ultrapassaste a todas. O encanto é enganador e a beleza passageira. A mulher que teme o Senhor, essa sim merece louvor. Dai-lhe do fruto do seu trabalho, e suas obras a louvem nas portas da cidade. Então é muito bonito este elogio que o livro dos Provérbios faz, né, tendo em conta principalmente o contexto, né, de um contexto bíblico muito marcado sempre por uma visão patriarcalista, até mesmo aos olhos nas categorias que nós usamos hoje, né, machista, né? Então, quando faz esse elogio aqui, com certeza é um progresso muito grande, né? É um reconhecimento muito grande, né, da beleza e do valor da mulher, do seu trabalho, das suas atitudes. Em relação ao trabalho ainda, podemos falar que o trabalho da reprodução, né, gerar filhos, é um dever natural e importante das mulheres, né? As mulheres, né, têm esta chave da vida,
né? A elas é dada esta propriedade. Então, é, este dever, essa tarefa é muito importante. Mas naquele tempo, né, conforme os estudiosos nos mostram, havia um alto índice de mortalidade. No período dos juízes, que nós estamos situados aqui para ver um pouquinho o livro de Josué, que vem depois na sequência já o período dos juízes, mais ou menos entre os anos 1250 ao ano 1000 antes de Cristo, a expectativa de vida era muito baixa. Os homens, né, por volta de 40 anos, era mais ou menos a expectativa de vida. As mulheres era menos ainda, né, 30 anos. Por quê? Por causa da dureza de vida dos israelitas primitivos. Muitas doenças, né, eles não tinham tecnologia, não tinham vacinas, né, não tinham formas, né, hoje nossa expectativa de vida é muito maior, né, 70, 80, 90, 100 anos, porque nós temos muitos recursos, né, e naquele tempo não havia. Momentos de seca prolongada também, né, então longos períodos de seca, né, morriam de fome, né, subnutrição, enfim. Guerras, né, esse é um fator principal, né, as batalhas, as guerras entre povos, entre grupos, né, então fazia com que a expectativa de vida, né, especialmente dos homens, fosse menor e das mulheres também, né, ainda mais, por exemplo, questões de parto, né, de morrerem no parto, doenças ligadas a essas questões eram muito frequentes, né, e não se tinha muito o que fazer além da medicina natural, né, e apelar também às intervenções de Deus, né, mas, então, aqui nós destacamos o alto índice de mortalidade. Dentro das leis de Israel, se destaca nessa questão de guardar a vida, de proteger a vida, muitas leis sociais de amparo, que vão aparecer já lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 20 a 22, onde lá diz o seguinte: Moisés respondeu: Não tenhais medo, pois Deus veio para vos provar, a fim de que seu temor esteja em vós e não pequeis. Não, isso aqui não está batendo, deve ser Levítico. Na pressa, 20. Na verdade, o versículo 22, Levítico 20, 22. Acho que acabou passando números a mais ali. Mas quando fala, guardai todos os meus preceitos e todas as minhas normas, pondo-os em prática, a fim de que não vos vomite a terra da qual faço entrar para habitardes. Aí ali segue, então, depois, toda uma série de normativas, né? E dentro dessas leis da proteção social, da proteção da vida, se destaca a lei da hospitalidade, que permanece até hoje no Oriente, né? É algo assim muito comum, né? Essa lei da hospitalidade. O seu hóspede tem que ser tratado, né, da melhor maneira possível, né? Tratado mais do que a si mesmo, né? Então, essa lei perdura até hoje no Oriente Médio, né? Eu não tive a oportunidade de ir para a Terra Santa ainda, mas quem já viajou, né, que esteja aqui no nosso grupo de hoje, pode dizer um pouquinho disso, né? Quem já teve a oportunidade de ir à Terra Santa, né? De como é essa questão da hospitalidade no Oriente Médio, né? Lá no Oriente, na Terra Santa. A hospitalidade para com familiares e amigos é fácil, né? Nós também. Chamar amigos para ir à nossa casa, né? Chamar os familiares, acolhê-los, né? Fazer um almoço, uma janta, um café da tarde, visitar, né? Tratá-los, né? Tê-los como os nossos hóspedes, é muito fácil, é tranquilo, porque estamos no nosso ambiente conhecido. Agora, o grande desafio é acolher os desconhecidos, né? Acolher os estrangeiros.
né? Então, aqui é que entra, no contexto também que nós estamos vendo o texto da Raabe, né? Ela acolhe estrangeiros, ela presta hospitalidade a um grupo de estrangeiros. Um fator que não é tão comum, né? Não, você não traz para dentro da tua casa um estranho, né? Alguém que você não tem nenhuma empatia, não tem nenhuma certa segurança também de que aquela pessoa não vai te fazer o mal, né? Então, aqui entramos num desafio. E na lei, né, do Antigo Oriente, uma lei que é um dever, e que aparece também na Sagrada Escritura. Acolher o estrangeiro em casa é algo fundamentado numa instrução sagrada, nascida no período da formação de Israel. Isso nós temos o texto do Levítico, capítulo 19, versículos 33 a 34, lá onde diz o seguinte: se um migrante morar convosco na terra, não o maltratareis. O migrante em vosso meio será para vós como nativo. Ama-o como a ti mesmo, pois também vós fostes imigrantes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Também no livro de Jó, Jó vai dizer que nunca desprezou, né, o migrante, também ele se justifica, né? Mas aqui a gente percebe qual que é a motivação que o Levítico coloca para o israelita ser solidário, acolher o estrangeiro. É justamente porque Israel foi estrangeiro no Egito, né? E Deus, então, usou de misericórdia para com este povo, né? Que não era o seu povo, mas que Deus escolheu para ser o seu povo. Então, a motivação para fazer o bem ao estrangeiro, né? Para ajudar o estrangeiro a acolher, é porque Israel também um dia foi estrangeiro, né? No Egito. Segundo ponto interessante sobre este dever: o anfitrião deve dar o lava-pés, né? Aí lembramos o gesto de Jesus também, né, na última ceia, dar o lava-pés, o alimento e o descanso aos hóspedes, acolhendo-os em casa. Um exemplo disso nós temos em Gênesis 18, 2 a 8. Vamos dar uma olhadinha no texto lá, desta acolhida. Quando Deus visita Abraão, né, e Abraão acolhe aqueles seres divinos, né? Ao levantar os olhos, Abraão viu 3 homens parados perto dele. Assim que os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles. Prostrou-se por terra e disse: Meu senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes sem entrar na casa do teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés, e descansareis debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão, para que restaureis as forças antes de continuar viagem, pois foi para isso mesmo que passastes junto ao vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Apressou-se Abraão para a tenda onde estava Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de farinha mais fina e assa uns bolos no forno. Ele mesmo correu até o gado, pegou um bezerro tenro, de boa qualidade, e entregou ao criado, que se apressou em prepará-lo. Em seguida foi buscar coalhada, leite, o bezerro assado, e serviu tudo para eles. Enquanto comiam, Abraão ficou de pé junto deles, debaixo da árvore. Então aqui nós vemos que Abraão fez, né, todo o cerimonial completo, o ritual completo para acolher o estrangeiro, né? Nesse caso aqui, esse estrangeiro é a presença do próprio Deus, né? Dos enviados de Deus. O anfitrião tem o dever também de dar segurança aos seus hóspedes, né? E aqui nós, nessa mesma linha aqui na visita dos seres celestiais a Abraão, né? Nós temos no capítulo 19 o episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, em que, no caso aqui, né, Ló
protege os enviados de Deus, né? Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, ele se levantou, saiu-lhes ao encontro, prostrou-se com o rosto por terra e disse: Meus senhores, por favor, chegai à casa de vosso servo. Pernoitai aqui e lavai os pés, e amanhã cedo, ao despertar, seguireis vosso caminho. E ele segue a narrativa, e os homens perversos de Sodoma, né, querem manter relações, né, sexuais com os anjos, né? Eles querem também se aproveitar sexualmente dos anjos, depois todo o desfecho da destruição de Sodoma e Gomorra. Fato é que Ló protege os anjos ali, né? Até mesmo oferece suas filhas para que os homens de Sodoma realizem seus desejos perversos, né? Mas ele não permite, né, que os homens façam essa maldade, né, com os seres divinos. Então, obrigação também do anfitrião em dar proteção e segurança a seus hóspedes. E agora nós entramos, a partir esses detalhes aqui, né, essas chaves de leitura, entramos num comentário da história de Raabe. Na elaboração da história de Israel, na ocasião da reforma do rei Josias, por volta do ano 620 a.C., o rei Josias tenta fazer uma reforma, né? Como a gente sabe, o reino do norte cai no ano 721 para a Síria, né? Mais ou menos ali se dissolve o reino do norte, não tem mais reino do norte. Depois prossegue o reino do sul, reino de Judá. Mas a decadência dos seus reis também prossegue, né? Reis, as autoridades religiosas, continua, né, do mesmo jeito, a decadência do povo. Isso vai chegar lá ao exílio da Babilônia. Mas surgiu um rei Josias, né, que tentou fazer uma reforma religiosa, né, tentou destruir a idolatria em Israel, tentou buscar um novo zelo pela lei de Deus. Nesse contexto, né, Raabe foi adotada e apresentada como heroína pelos escribas da corte. Para quê? Para salientar a grandeza de Deus e a política nacionalista e expansionista do rei Josias. Quem é Raabe? Agora vamos ver um pouquinho dos significados bíblicos, né? Só me desenrolar aqui dos fios. Quem é esta Raabe? Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente tem que estar muito atento à questão dos nomes dos personagens, né? Porque eles são sempre nomes simbólicos, eles também têm alguma mensagem a dizer, né? No mundo bíblico, o nome designa a essência da pessoa. Também pode designar a missão que aquela pessoa tem, né? Ou algum evento particular, né, que envolve a vida dessa pessoa. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Os nomes também sinalizam algumas coisas para a gente ler os textos. E Raabe vem do hebraico, da raiz hebraica Rahav, que dá origem ao verbo que significa alargar, ampliar. E o substantivo, então, que vem desse verbo, significa largo e amplo. Então, esse é o significado do nome da Raabe, né? Larga, ampla. No Antigo Testamento, esse nome, essa raiz verbal, melhor dizendo, ela ocorre 207 vezes. Então, é uma raiz verbal importante. Dessas 207 vezes, aparece sob 38 formas diferentes. E dessas 38 formas diferentes, 5 delas se remetem à nossa personagem de hoje, a Raabe. Em Josué capítulo 6, no relato da tomada de Jericó, encerra-se a participação da Raabe, no contexto da conquista da terra, né? Eles invadem e a Raabe, então, é poupada junto com a sua família e ela passa a fazer parte, então, né, do povo israelita também. Ela é acolhida no meio do povo israelita junto com a sua família. Ali se encerra a aparição da Raabe,
né, nesse contexto do livro de Josué. Alguns estudiosos entenderam o sentido do seu nome de larga, ampla, atrelado ao que diz o texto ali, a profissão de prostituição, né? Uma mulher de vida fácil, uma mulher, né, que, né, se vende, né, vende os prazeres para, né, poder, né, se manter financeiramente, enfim. Alguns estudiosos pensaram que o nome da Raabe estaria ligado à sua profissão de prostituta. Mas vale destacar que essa raiz verbal, Rahav, né, das 25 ocorrências dela, em 9 delas o sujeito é Deus. Então, dizer que a chave de interpretação é a prostituição, não tem como a gente aplicar para Deus isso, né? Dessas 9 aparições, né, em que o sujeito é Deus, né, que se usa esse verbo, né, ou esse substantivo largo, alargar, 4 delas têm como contexto a promessa da terra, enquanto outras 5 se situam na ação de Deus em relação a alguns indivíduos. Então, daqui a gente entende que o nome da Raabe também está ligado à lógica da conquista da terra, da promessa da terra que Deus faz a Israel. Não é em relação à prostituição, mas é em relação à promessa da terra. E nesse contexto da promessa da terra, nós vemos a ação de Deus por meio de uma pessoa em favor dessa realização da promessa da terra. Tanto é que no final do texto, lá quando nós lemos, o Alaor leu para nós, no final da narrativa, lá quando os espias voltam para Josué, eles interpretam também a acolhida por parte dessa estrangeira como um sinal de que Deus vai, de fato, dar a terra, porque eles colocam lá, disseram-lhe, sem dúvida, o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus habitantes tremem de medo por causa de nós. De onde que eles sabem que os habitantes estavam tremendo de medo? Porque a Raabe falou, né? A Raabe foi quem disse que eles estavam com medo dos israelitas. Então, eles já interpretam a intervenção dessa mulher estrangeira como um sinal, né, da tomada de posse da terra que Deus havia prometido. Outra coisa, em relação à prostituição, enquanto profissão, no hebraico aparece da seguinte maneira, Isha Zaná. Isha é homem e mulher, né? Então, em hebraico. Então, seria mulher, né, prostituta, né? Então, o Zaná indicaria a mulher que ela se oferece o sexo, né, pago, então, como uma forma de uma profissão. Interessante, mas aqui não é para querer abonar nada disso, desses atos, mas na Bíblia, né, nesse contexto, a prostituta é menos culpável do que uma mulher casada que trai o marido, que é adúltera, né? Porque o adultério, né, nessa ótica, é visto o seguinte, é um adultério consentido, né? A mulher, no caso aqui a mulher, no caso, ela quer, né, praticar este ato, ter esse relacionamento. Já a prostituta, ela é vista com um pouco menos de rigor, porque a prostituta, ela está se vendendo, né? Ela está trabalhando, entre aspas, né? Para poder prover o seu sustento. Ela não escolhe os seus clientes, né? Então, apenas um detalhe diferente aqui, né? Então, sobre a mulher prostituta, que na Bíblia, muitas vezes, ela é tratada com menos rigor do que a mulher casada, que tem uma casa, que tem um marido, que tem toda uma estrutura, e, né, comete o pecado do adultério.
A origem de Raabe, conforme o texto nos fala, ela é de Canaã, né, da terra que Deus vai entregar aos israelitas, e ela mora na cidade de Jericó. Sua casa está próxima da muralha da cidade. Do ponto de vista religioso, provavelmente a Raabe era uma adoradora dos deuses locais. Possivelmente, de acordo com os estudiosos, a deusa adorada em Canaã nesse tempo, a deusa Astarte. Mas também ela é uma mulher marginalizada, porque sendo prostituta, ela é uma mulher que vive à margem da sociedade, né? A sociedade, né, embora, né, muitos homens utilizassem das prostitutas, né, mas para uma visão tradicional, né, eles acabavam desprezando as prostitutas, elas ficavam lá relegadas à margem, né? Tanto é que a casa da Raabe, né, um detalhe interessante, ela é à margem, né? Ela é às portas da muralha. E essa mesma prostituta, né, com a casa às margens, é que vai servir, então, para a conquista da terra pelos israelitas. Aqui eu trouxe para vocês algumas fotos, né, dos sítios arqueológicos de Jericó. Esse sítio arqueológico se chama Tel Sultan, né, então, as ruínas de Jericó, né, do que teriam sido algumas muralhas, né, conforme o texto nos fala da queda de Jericó. Então, esse é o cenário de Jericó. Uma outra imagem aqui também. Eu coloquei aqui. Aqui um pouco mais, né, a parte mais habitada de Jericó, né, da atual Jericó, da cidade onde ficaria a Jericó bíblica, né, já uma região mais, essa parte urbanizada, né. Jericó também é conhecida como a cidade das palmeiras, né, das palmas. E aqui uma vista aérea, né, da região de Jericó. Os sítios arqueológicos, né, para baixo uma região mais desértica e para cima uma região mais com agricultura, né, mais verdinho, mais habitável, né? E aqui uma panorâmica, né, do alto de Jericó, uma visão panorâmica, né, do alto de algumas montanhas em Jericó. Comentando então Josué 2, 1 a 24. Alguns dados da história para a gente poder também se situar, né, no pano de fundo dessa narrativa. O Império Assírio, depois da morte do rei Assurbanipal, que viveu de 699 até 627 a.C., o reino assírio passou por um período de uma grande crise. Por quê? Eles estavam começando, enquanto eles faziam as suas expedições para tentar conquistar novos povos, né, anexar novos territórios, eles começaram a ser atacados, né, na sua capital, Nínive, pelos povos citas vindos do norte e pelos babilônios vindos do leste. Então, a Síria teve que recuar as suas campanhas militares. E isso fez com que o reino de Judá, né, que governado por Josias, tivesse assim um desafogo, né, um respiro em relação à política expansionista da Síria. Então, Josias retomou em 620, né, esse ideal de uma reforma, né, religiosa, mas que conduziria toda uma política expansionista, nacionalista, né, e que depois o Josias continua esse trabalho que foi começado pelo rei Ezequias, mas que morreu, né, muito cedo. Josias vai tomar como meta continuar esta política, né, de retomar os territórios de Israel do Reino do Norte, né, talvez até chegar a uma utopia de ter um reino nos moldes do reino de Davi. O objetivo da reforma de Josias, apesar dela ter aquele caráter religioso, né, segundo a narrativa se encontra o livro do Deuteronômio, né, um rolo, né, que contém
o núcleo do livro do Deuteronômio, encontraram nas ruínas do templo, fizeram a proclamação daquele texto, o povo renovou a aliança, e a partir dali, então, tem todo um amplo processo de reforma. Apesar desse caráter religioso que dá esta força a este texto, foi a expansão nacional e territorial, sobretudo na região de Benjamim, da tribo de Benjamim, o antigo território de Israel Norte, que foi o grande interesse, né, do rei Josias. É a política expansionista. E nesta política de expansão, as cidades de Jericó, Betel e Gabaon eram cidades muito importantes, conforme a gente vê em 2 Reis 23:15. Deixa eu achar o texto ali rapidinho para ler para vocês. 2 Reis 23:15. Também o altar que estava em Betel e o lugar alto que fora erguido por Jeroboão, filho de Nabate, para levar Israel a pecar, aquele altar e o lugar alto, ele os destruiu, queimou-os e os reduziu a pó. Então, essa destruição, essa tomada de posse novamente, né, de alguns territórios, né, de Jericó, que aí retomaria a terra de Canaã das origens, né? Betel e Gabaon foram cidades que sempre o rei Josias estava ali, ele queria conquistar e acabava não conseguindo. A primeira redação do livro de Josué pertence à chamada historiografia deuteronomista, uma forma de ver a história de Israel que foi composta por escribas do reinado de Josias para amparar e promover a reforma político-religiosa. No primeiro momento, uma parte dessa visão teológica sobre a história de Israel seria chamada de história deuteronomista. Ela tinha como objetivo o quê? Retomar ao Israel, né, do rei Davi. O Israel sob o rei Salomão. Essa visão teológica, ela condena o Jeroboão, né, que foi aquele que suscitou, então, a separação das tribos, né, ficaram 10 tribos junto com Jeroboão, que formou Israel, o reino de Israel no norte, e 2 tribos que ficaram para o sul, formando o reino de Judá. A corrente teológica deuteronomista jamais perdoou Jeroboão por isso, né? Então, num primeiro momento, eles têm esse desejo, né, de que, né, com a reforma de Josias, ele consiga retomar, né, reunificar Israel, né, que havia sido separado pelo cisma provocado pelo Jeroboão. Então, a primeira parte do livro de Josué foi composta tendo por base esta teologia, né, por isso que a gente percebe muito esse tom da conquista, né, de conquistar a terra, tomar posse da terra. Eles narram um evento, né, que nos coloca, literariamente falando, no contexto da tomada de posse, né? Mas esses escritos, eles foram redigidos, né, chegaram à sua forma final posteriormente, com a intenção de sustentar com essa narrativa, né, que, é claro, a gente não nega o embasamento real delas, né, que elas têm um fundamento histórico, senão não teriam sido acolhidas como textos de fé de uma tradição religiosa, mas que elas servem depois também para impulsionar outros eventos na história de Israel. É aquilo que a gente fala do fenômeno da releitura, né? A Bíblia lê a própria Bíblia, né? Vai se relendo as passagens da Escritura e atualizando-a para novos contextos. E é assim que a gente contempla um pouco essa atualização do contexto da história de Josué e da tomada de posse da terra, no contexto da reforma que o rei Josias tentou empreender em Judá. O livro de Josué, então, temos os relatos da preparação e da conquista, que vai de Josué 2-12, e que vai legitimar a política expansionista e militarista do rei Josias. Jericó e Ai e Rai, né, são 2 cidades que Josias sempre quis conquistar, mas não conseguia, né? Então, o objetivo dele era estabelecer um novo Reino Unido, não o Reino Unido lá dos ingleses, mas é o novo Reino Unido de Israel.
Josué 2 relata a preparação da conquista de Jericó, que fica a poucos quilômetros ao norte de Jerusalém, e foi uma das principais cidades conquistadas por Josias. Em Josué capítulo 2, versículo 1, nós temos a estratégia, né, que é a espionagem militar, né, que depois vemos também refletida em Números 13, 1 e Deuteronômio 1, 19 a 25. Para que aconteça esta espionagem, né, há um plano e uma proteção de Deus, que se manifestam na acolhida de uma mulher estrangeira e prostituta. Prostituição, como eu falava para vocês, é um trabalho no qual as mulheres pobres ganhavam a vida e elas ficavam à margem da sociedade. O Levítico, capítulo 21, que é versículo 7, lá diz o seguinte: não tomarão por mulher uma que foi prostituída ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, pois o sacerdote está consagrado a seu Deus. Aqui nas leis para os sacerdotes, então diz que um sacerdote judeu não pode tomar por esposa uma prostituta, né? E depois ele acrescenta ainda ali, né, ou uma mulher que foi repudiada pelo marido. Depois no evangelho, lá na frente, Jesus também vai ter uma confusão com os fariseus, com os doutores da lei, sobre essa questão, né, do divórcio. E que Jesus vai apelar para o Gênesis para dizer que Deus criou, né, o homem e a mulher um para o outro, para uma comunhão de vida total, mas que pela dureza do coração humano, né, os seres humanos instituíram o divórcio. Mas não convém ao caso aqui, apenas citei porque lembrei desta conexão. Raabe, ela observa a lei da hospitalidade, realiza o lava-pés, provê alimento, descanso e segurança aos seus hóspedes a qualquer custo, até mesmo a custo da sua morte, né? Porque após acolher os espiões, a Raabe, ela engana o rei de Jericó. O rei de Jericó fica sabendo que chegaram espiões e pelo menos passaram pela casa da Raabe, mas ele acredita que esses espiões estão na casa da Raabe, e de fato estão. Mas a Raabe engana o rei de Jericó, porque ela diz assim, ó: entretanto avisaram o rei de Jericó: esta noite vieram aqui alguns israelitas para espionar esta terra. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque são espiões e vieram reconhecer toda esta terra. Então o rei sabe, e a Raabe corre risco por acolher esses homens e escondê-los. Mas Raabe exerce para com estes próximos a lei completa da hospitalidade. Ela os protege a qualquer custo, né? Até mesmo sob o risco de ser acusada de traição ao rei e com condenação de execução, né, de morte. E ela vai dizer: eu não sabia e eu não sei as respostas da Raabe, né? Ela vai dizer claramente, porque ela já está decidida a ficar do lado dos israelitas e do seu Deus. Raabe esconde os israelitas sob as fibras de linho que estavam no telhado para a secagem. O linho é muito utilizado né, em Israel como tecido, né? Também nós usamos o linho, também como papel, né, para escrever, e outros usos do linho também. Mas para se utilizar o linho, ele tinha que ser secado, né? Uma fibra vegetal que tinha que ser secada. E essas fibras, elas são secadas nos terraços das casas, né, dos israelitas. Então, ela escondeu os israelitas no meio das fibras do linho, né, no meio do monte das folhas de linho, ela os escondeu no seu terraço. Após a saída dos perseguidores, nós temos uma bonita profissão de fé da parte de Raabe. Ela profere uma bela profissão de fé no Deus dos israelitas, onde lá no 8 e 9, ela diz o seguinte: antes que os espias fossem dormir, a mulher foi vê-los no terraço e disse-lhes:
eu sei que o Senhor vos entregou esta terra, que o terror se apoderou de nós e que todos os habitantes dessa terra tremeram diante de vós. Então, ela manifesta a fé que ela possui já no Deus de Israel. Também a palavra, né, o verbo sei, né, saber, indica algo muito mais do que um conhecimento intelectual. Indica um reconhecer e um proclamar. E nós vamos ver palavras semelhantes a esta no Salmo 135, versículo 5, e no Salmo 140, versículo 13, onde diz o seguinte: sim, reconheço que o Senhor é grande, ou sei que o Senhor é grande, e é o nosso Deus acima de todos os deuses. Então, esse saber não é somente um saber intelectual, mas é um saber existencial, né? Eu reconheço, eu me prostro, eu aceito, né, que o verdadeiro Deus, né, é o Deus de Israel. Então, a Raabe faz isso. E ela proclama 3 ações salvadoras de Deus. A primeira: pois soubemos como o Senhor secou a água do mar dos juncos diante de vocês quando saíram do Egito. E aqui nós temos também um prenúncio, né, de um outro evento semelhante, que é a passagem do Jordão para conquistar Jericó. Vai ser lido um pouco nessa ótica, né, de um êxodo, de uma passagem do mar para adentrar a terra prometida. Como que uma estrangeira, ela já sabe, né, de coisas muito importantes da fé de Israel, né, desse acontecimento tão importante da fé de Israel, que é o êxodo. Segundo, ela diz: nós sabemos o que vocês fizeram a Seom, o rei dos amorreus, a Og, o rei de Bazã, né, que estão do outro lado do Jordão, que vocês exterminaram. Isso está em Deuteronômio 2, 26 até 3, 11. Israel extermina esses 2 reis estrangeiros. E por fim, ainda ela junta: porque o Senhor, seu Deus, é Deus, tanto lá em cima nos céus, como cá embaixo na terra. E esta fala da Raabe, ela remonta ao Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, que diz o seguinte: reconhece, pois, hoje, e grava no teu coração, que o Senhor, só Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Outro não há. Então veja a semelhança de linguagem, né? Não há não há outro Deus, né? O Senhor é Deus tanto em cima nos céus como embaixo na terra, né? Uma dimensão de totalidade, né? Não existe outro Deus. Com essa profissão de fé também, a Raabe está, né? Se ela foi pagã, né? Se ela cultuou Astarte, os deuses cananeus, ela está de fato rejeitando, nas entrelinhas, a existência desses deuses, né? Está dizendo que só existe um único Deus. E essas palavras da Raabe são palavras muito próprias da teologia deuteronomista, que ressalta a grandeza de Deus frente às nações estrangeiras. É algo muito peculiar que uma mulher estrangeira, ela fala como uma israelita, proclamando as principais convicções religiosas do povo de Israel. E ela também faz um pacto, né? Unida à lei da hospitalidade, ela faz um pacto com eles. Ela protege a vida dos espiões, mas ela também depois ela vai exigir, né, como uma cláusula desse pacto, que os espiões também, quando forem conquistar a cidade de Jericó, que eles poupem a sua vida e a vida da sua família. Então, ela é uma mulher a serviço da vida. Próximo passo. Segundo o imaginário do redator, né, de quem compôs essa narrativa teológica para nós, né, a Raabe, a casa da Raabe devia estar encostada nos muros de Jericó. E alguns dos quartos da casa da Raabe deviam dar diretamente para o exterior da cidade, né? Então, alguns cômodos da casa da Raabe, né, nas alturas, poderiam, então, facilmente você descer por uma corda, né, e sair do outro lado das muralhas de Jericó.
E o juramento, então, dos espiões, né? Lembra a tradição do Êxodo, né? Aquele episódio do anjo exterminador, né? Que onde estivesse assinalado, né? Com o sangue do cordeiro, o anjo exterminador não passaria nas casas dos hebreus. Aqui nós temos um cordão vermelho na janela da casa da Raabe, invoca o sangue marcando a travessa da porta das casas dos israelitas na última noite do Egito, que é a noite da matança dos primogênitos. Então veja como que a Bíblia trabalha, né, com esses símbolos, né? Parecem tão banais, parecem tão aleatórios, mas eles têm um significado bem mais profundo. O sangue sobre a cabeça, né? Então, em sentido jurídico, significava o atestado de culpabilidade, conforme diz o livro do Levítico, capítulo 20. E a história teológica conclui com a chegada dos espiões ao acampamento de Josué. A conclusão, como eu ressaltei já lá no começo, ela salienta esta fé no ato do Senhor. Né? Os espiões, eles, de fato, eles têm a certeza, né, pelo que a Raabe fez, de que, de fato, Deus está entregando Jericó nas mãos dos israelitas. Então, temos 3 cenas. Na casa de Raabe, no terraço da casa de Raabe, onde tem o juramento dos espiões que não vão fazer mal para ela, e fora da casa, como os espiões voltam em segurança para Josué. O papel de Raabe na conquista de Jericó. Estamos quase terminando. Raabe é uma mulher que demonstra inteligência e sangue frio nas situações adversas, né? Diante do rei de Jericó, ela estava com a espada no pescoço. Se o rei de Jericó decidisse ali, ó, mata essa mulher, né? Ela é uma traidora. Raabe, né? Ela tem muito sangue frio, né? Para aguentar a pressão e demonstrar inteligência para enganar os seguidores do rei que vêm ali para descobrir os israelitas. Ela também, nesse sentido, né, pela sua inteligência, sua perspicácia, sua coragem, ela se aproxima de outras mulheres muito importantes da Escritura, como Ruth, né, que é uma estrangeira fiel a Deus, que depois vai ser, na linha genealógica, a avó de Davi, como a rainha Esther, né, grande libertadora, como a Judite, né, também grande libertadora de Israel. Em relação a Ruth, a semelhança que há entre Raabe e Ruth é que, sendo estrangeira, ela abraça a fé israelita e deixa os seus para viver junto do povo de Israel. A Raabe vai viver com o povo de Israel, assim como a Ruth. Em relação a Esther e Judite, a perspicácia da Raabe para o bem e para a segurança do povo de Israel, né? Ela foi esperta, né? Ela foi, no linguajar mais vulgar, né, malandra. Ela soube enganar o rei para salvar o povo de Israel. Onde aparece a Raabe? É só aqui no Antigo Testamento? Não. A Raabe vai ter mais 3 aparições no Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, no escrito de Hebreus, capítulo 11, onde o autor faz um grande elogio, né, aos que guardaram a fé, lá aparece a Raabe como modelo de fé que garantiu a preservação da sua vida. Então, Hebreus capítulo 11. Ela é contada entre os nomes dos grandes de Israel. O autor de Hebreus cita Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Quando ele vai falar da conquista da terra, por estranho que pareça, ele não cita Josué, mas cita a Raabe. Então, curiosidades aqui, né, da Bíblia, né? Ele cita a Raabe e não fala de Josué. Josué, que foi o grande conquistador, o escolhido para tomar posse da terra prometida, né? Ele não fala. Ele fala do exemplo da fé da Raabe. Também na carta de Tiago, né? Tiago, que é famoso, né, por aquele mote fé e obras, né? Uma fé sem obras é morta, né? Toda essa questão. Também Tiago, no capítulo 2, versículo 24 e 26 a 26, ele que critica uma fé que não se
se traduz em obra concreta de amor ao próximo, ele vai citar o exemplo da Raabe como uma mulher que soube viver esta fé que age através das obras. Lá diz o seguinte: podeis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma, considerada justa em virtude de suas obras, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, veja que ele enaltece muito a Raabe, né? A Raabe demonstrou a sua fé pelas obras. E um último ainda exemplo, nós vamos pousar no Evangelho, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, quando Mateus coloca a genealogia de Jesus, ele acrescenta algumas mulheres. E isso é um fato incomum, né? Porque quando a gente olha o Evangelho de Mateus, um evangelho de cunho mais judaico, né? De cristãos que vieram do judaísmo, uma mentalidade judaica. Se fosse em Lucas, até a gente aceitaria mais tranquilamente, mas para Mateus é algo revolucionário. Para um judeu, citar mulheres num texto sagrado aqui é algo realmente digno de nota. Lá ele fala da Raabe, no versículo 5. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E vai aparecer outras mulheres também em Mateus, né? Aparece a mulher de Urias, a Betsabeia. Depois vai aparecer também Tamar, né, que gera Farés e Zara de Judá. Depois, vamos ver se tem mais alguma mulher citada aqui. E, claro, né, Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E também essa referência que Mateus faz de Maria, ela é muito revolucionária também, porque para um judeu ele falaria que José foi quem gerou Jesus, né? Sempre que na mentalidade judaica, quem gera o filho, né, quem tem o filho no seu esperma é o homem. A mulher apenas é uma barriga de aluguel, né? Então a semente sempre é do homem, o filho sempre é do homem. E aqui fala, né, de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, é um pouco isso. Contemplando a figura da Raabe, né, prostituta, mas que teve muita fé, nós fazemos um salto para o que Jesus disse em Mateus 21, 31 a 32. Os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus, porque podem ter atitudes de fé muito maiores do que aquelas as pessoas que dizem seguir corretamente todos os códigos e cânones da religião, mas não entendem a essência da religião, que é a misericórdia, o amor, imitar o modo de agir de Deus. E a palavra de Deus nos interpela, já estou encerrando. Como nós incluímos outras pessoas em nossas relações? Em nossas comunidades, quais sinais manifestam respeito, compreensão e acolhida às pessoas que vêm de outras regiões? E nós que estamos vivendo assim uma onda migratória e imigratória muito grande na nossa região também, né? Falamos de venezuelanos, de bolivianos, de haitianos, de tantos estrangeiros que vêm para cá, também de migrantes que vêm de outras regiões. Como nós estamos manifestando este respeito, esta compreensão, esta acolhida? Que atitudes mostram a nossa iniciativa em conhecer a realidade dos migrantes? Aqui as referências bibliográficas que eu utilizei é o Manual da CNBB do Mês da Bíblia, né, feito pelo Friso, livro de Josué, texto base, o livro Terra de Deus, Terra de Irmãos, entendendo o livro de Josué,
do Shigeyuki Nakanozi e do Marques, que foi publicado pela Paulus, também nesse ano 2022, e o livro de Josué, Nós Serviremos ao Senhor, organizado pelo Jaldemir Vitório, pelo Lopes, pelo Silvano, da Paulinas também, deste ano de 2022. Ainda para encerrar, eu vou mandar o material para vocês, tá? No WhatsApp eu fiz o PDF aqui com esse conteúdo para vocês poderem fazer anotações ao lado, tudo bem organizadinho. Para quem quer conhecer mais, né, sobre arqueologia, né, um pouquinho sobre a Terra Santa, eu indico esses dois vídeos aqui, do Rodrigo Silva, sobre as muralhas de Jericó, e o Israel com a Aline, conhecendo Jericó bíblica, né? É bem legal, eles nos fazem ter um pouquinho mais de contato com a realidade, né, às quais esse texto pretende se remontar, né? Então, vale a pena, né, quem gosta desses vídeos também, é legal a gente tomar contato e, quem sabe, em breve, né, num futuro próximo, aí, poder, quem sabe, viajar para a Terra Santa e ver em loco, né, todas essas realidades. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora abro para as perguntas, comentários. Temos ainda uns 15 minutinhos aí para conversarmos. Nada? Quando acontece isso, tem duas possibilidades. Ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Ah, mas foi tão bem explicado, padre, que valeu a pena. Deu para entender muito bem. E o que me chamou a atenção aqui, que já estava esquecido, como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, Ele usar de pessoas como a prostituta para se aproximar dos seus filhos, né? E mostrar o caminho verdadeiro da salvação. Então, isso para mim foi fantástico. Eu já tinha esquecido desse detalhe. Ótimo, Cleodomira. Que bom, né, que a gente contribuiu aí para vocês recordarem, né? Alguém Eu, mais? Alguma pergunta, comentário? não é uma pergunta, somente um comentário, Padre Adriano. Achei bem interessante o senhor enfatizar a questão da hospitalidade de Raabe, porque é uma das obras de misericórdia, né, a hospitalidade. Então, ela em todo o seu pecado fazia suas obras de misericórdia. Então, que nós possamos também seguir o caminho da misericórdia, né, sermos hospitaleiros com os estrangeiros, com os nossos irmãos, com aqueles que nós muitas vezes deixamos de lado por uma questão social, sei lá o quê. Então, que imitemos esse lado, né, da história de Josué, da mulher. Então, obrigada pelo esclarecimento e por essa, por essa oportunidade de nós estarmos aqui. É muito bom ouvir o senhor, padre. Que bom, Maria da Graça. Obrigado, né? A gente estuda juntos, né? Para mim também, preparar para vocês esse conteúdo significa para mim também, né, retomar os estudos, né, rever. Então, é sempre muito enriquecedor, né, de poder partilhar essas experiências da palavra de Deus. É que o senhor fala com tanta facilidade que, nossa, a gente fica assim, é coisa. Parabéns, viu, padre? Como Amém. nossos padres estudam, como nossos padres são bons. Nossa, é muito bom ser católico, é muito orgulho. É verdade. Quando eu fui convidada para, aqui na minha comunidade, na Paróquia Santa Cruz, comunidade Santa Inês, para estar participando desse curso, eu mais que depressa disse, brincando ainda, estou dentro porque a gente conhecer a palavra de Deus é fantástico, gente, e às vezes a gente lê o texto uma, duas, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes, e a gente lê sempre, a gente vê algo novo, né? Isso, quando eu estava na escola catequética, na primeira escola e depois na segunda escola aqui em Cascavel, eu aprendi com a Helenira, ela dizia muito isso, olha, leiam 30 vezes e 30 vezes vocês terão novidade, e é verdade. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, né? E depois a gente entender esses conflitos do dia a dia, que lá atrás também aconteceu, e como lá se
fez para mudar a situação, para a gente hoje também fazer a mesma coisa, né? A história continua, ela perpetua, né, no mundo, né? E aquele tempo está presente no tempo de hoje ainda, né? Onde aí, como foi citada, a questão da hospitalidade. É uma coisa que é tão bom a gente ser hospitaleiro, é tão bom a gente ser bom, né? Nunca esqueço o Padre Gratege, quando ele falava nas suas homilias, olha, gente, o quanto é bom ser bom. E isso eu não me canso de ser boa, porque ótimo a gente nunca vai ser, a gente vai ser bom, né? Porque o próprio Deus disse, olha, quando ele fez a nós, fez a maravilha, o homem e a mulher, né? Os seres maravilhosos, ele olhou como foi bom, né? Então, é isso mesmo, como é bom ser bom. E a palavra de Deus vem aí para nos orientar, a nos tornar cada vez melhor, cada vez mais bom ainda, né? A palavra de Deus é fonte inesgotável, né? Neiva? Verdade. Oi, padre. Dá para ouvir? Sim. É que eu estou no notebook, não sei se funciona bem. Então, na realidade, o que eu achei interessante é porque foi vista uma fé em Rabi, que os próprios israelitas, muitos deles não tinham, né? Porque o quanto eles incomodaram Moisés, né? Criticando, passaram ali o mar, atravessaram a pé enxuto, praticamente, e viram todos aqueles milagres se realizarem diante deles e nem todos tinham a mesma fé que ela tinha no Deus de Israel. Então, é um exemplo de fé para nós, e mesmo ela, né, com todo o pecado que ela tinha, ali ela já expressa toda a fé que redimiu ela. Sim, com certeza, Neiva. Aí a gente vê, né, enquanto os israelitas reclamam de Deus, né, um primeiro grupo lá espiam a terra e ficam com medo, né, não acreditam que Deus vai dar aquela terra, uma estrangeira, né, uma mulher estrangeira, prostituta, demonstra muito mais fé do que muitos israelitas, né. Irmãs Semilda, Rosane. Na verdade, eu sou irmã Lourdes. Ah, É que a tá. gente está no único computador aqui. Ah, tá Temos bom. em Pode três. falar. Me chamou a atenção, padre, eu não sei se é motivo também de pergunta, o fato de que nós estamos em uma sociedade bastante machista. Quem aparece é o homem. E o Senhor colocou o papel da mulher aqui, ressaltou o papel da mulher. E é interessante o quanto a mulher trabalha, o quanto a mulher faz. Parece que faz mais do que o homem. O homem não aparece. E nós estamos em uma sociedade machista. Isso me chamou a atenção e isso me suscitou curiosidade. Como é que a mulher tem um papel tão fundamental e, no entanto, a mulher nunca aparece? Ou, tá bom, estou sendo radical. Aparece, mas assim, nem tanto, né? Ela aparece poucas vezes, né? Porque, como a gente falou, hoje a gente coloca como machismo. É claro que é uma categoria que eles não colocavam dessa maneira, né? Talvez um patriarcalismo, né? Ou, mas a Bíblia ela acaba sendo escrita, né, sob o olhar dessa perspectiva, né? Porque os escribas do templo, né, os autores, né, os redatores, a grande maioria homens, né? Então, ou na sua totalidade, né? Porque quando a gente vê aí, alguns, como eu destaquei para vocês, né? Mateus, pegar e colocar algumas mulheres na genealogia de Jesus, né? É, isso é revolucionário, né? Para uma mentalidade cristalizada até então, né? De que a mulher só tem sentido quando ela passa a pertencer ao seu marido, né? E nesse sentido ela trabalha muito mais do que o homem mesmo, ela faz muito mais coisas do que o homem, né? Então, sempre um convite a rever tudo isso, mas também respeitar a, a cultura, a mentalidade da época. Acho que a gente não pode cometer o erro de anacronismo, né? Hoje nós temos um conhecimento, uma postura, uma adoção de valores diferente daquele conhecimento, daqueles valores do tempo que o narrador bíblico nos coloca, né? Então, mas serve sempre de alerta, né? A palavra de Deus, ela é para ser atualizada, para ser destacada, né? Então, e esse
protagonismo das mulheres aí é muito bonito e muito importante, né? E para mudar estruturas também. Quando a gente vê Judite, Esther, Ruth, elas quebram paradigmas, né? Alguém mais? Algum comentário, pergunta? Sobre Jericó, o cerco de Jericó, né? Eu sei que talvez não está muito englobado aqui, mas alguém ia perguntar, né? O que vamos falar sobre o cerco de Jericó? Do ponto de vista da crítica, né, dos estudos arqueológicos, exegéticos, enfim, tem várias teorias sobre o cerco de Jericó. A tradicional, que diz que o cerco realmente aconteceu, como o relato narra aqui. Outras dizem que o cerco de Jericó foi uma batalha bem menor do que se supunha. Outros ainda vão dissolver e dizer que nem houve cerco de Jericó nem nada, Jericó já estava desabitada, eles só chegaram ali e se assentaram. Então, a gente não vai entrar nesse mérito da questão. Nós confiamos também na narrativa bíblica, né, o que o autor bíblico quis nos transmitir. O segundo ponto é sobre a questão que eu queria destacar com vocês também, falar sobre a devoção do cerco de Jericó, né, que nós temos hoje ainda. Para mim também foi uma grata surpresa pesquisar, né, e saber que o cerco de Jericó foi instituído na Polônia, em 1979, 1980, um grupo de oração pelo Papa João Paulo II, pelas suas visitas à Polônia, no tempo do comunismo, em que eles oravam, então, para que o Papa pudesse, né, vir em segurança até as terras polonesas. E a partir daí que surgiu a devoção do cerco de Jericó, em que se tornou mais personalizado, mais personalista, colocando certas necessidades das pessoas, né, necessidades atuais, para ser feito, né, a oração. Então, me chamou a atenção descobrir também as raízes dessa prática, né? O texto é bíblico, né? A narrativa está ali, mas a devoção surgiu na Polônia, entre 1979 e 80, em um tipo de oração pelo Papa João Paulo II. Legal, né? Muito interessante, padre. Olha, eu sempre procurava por que cerco de Jericó. Esse cerco, então, agora eu já tenho ideia do como foi. Nossa, que bacana. Legal. Mais alguém quer dar uma palavrinha? Temos ainda 1 minuto. Fale agora o cálice para sempre. Então, num minuto, boa noite. Então, gente, que bom. Quero agradecer essa oportunidade de ter estado com vocês essa noite. Todo ano a gente prepara, desde o ano passado nós vemos preparando o nosso curso do mês da Bíblia, pelo nosso Instituto de Filosofia e Teologia São João Paulo II, com a intenção, né, de nós estarmos próximos, meditarmos a palavra de Deus. Sempre o mês da Bíblia é muito rico, né, nos traz, né, uma oportunidade de aprofundar mais num livro bíblico todo ano, né, então é muito bom, né, tanto para vocês que participam, como para nós, professores, que nos preparamos, né, esse intercâmbio é muito saudável, né, é muito fecundo, né, então, gratidão, né, a vocês também por estarem participando conosco desse curso. Semana que vem, vocês vão ser acompanhados pela professora Helenira, né, então ela vai tratar nosso último tema nossas 4 semanas aqui desses encontros sobre o mês da Bíblia. Carlos, pode falar? Boa noite, padre. Obrigado aí pela explanação tua, né? Por todo esse ensinamento que tu nos passaste aí, né? Foi muito gratificante e, assim, quantas surpresas que nós vimos nessa hospedagem, né? Dos espiões aí, né? E, assim, agradecendo a ti, eu quero aproveitar para pedir para o pessoal da Neva ficar mais 2 minutinhos depois na sala, tá bom? Beleza, então. Então, pessoal da Neva, fique para um particular aí depois que a gente encerrar.
Então vamos agradecer a Deus, esse nosso encontro, as luzes que o seu Espírito nos trouxe, para que nós possamos compreender, amar mais a sua palavra e colocá-la em prática. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, foi um prazer ter estado com todos e todas nesta noite. Bom descanso e até a próxima semana, nossa última etapa do curso do mês da Bíblia.